Oi, gente! Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essa saia. E tem duas versões dela, então tem essa versão que ela é mais rodada e uma versão que vai ser menos rodada. Então vamos lá. Para a costura dessa peça eu usei o toalha de juí e também vai ser preciso um zíper invisível de 20 a 30 centímetros e um tecido para o forro. Para o forro eu usei tricoline, mas pode ser o mesmo tecido que você vai usar na saia. Também vai ser necessário entretela de malha, que é para colocar na pala da saia, que aí vai dar mais estrutura para a peça. Para o acabamento, como eu vou só usar minha máquina doméstica, então eu vou fazer costura francesa em toda a saia e usar o viés para fazer os acabamentos. Se você tem a máquina overlock, pode substituir esses acabamentos pela overlock ou pelo zigue-zague, que é mais prático. Então, para a saia, vamos começar a costurar a pala. Então eu separei todas as partes. E aí o primeiro passo é entretelar elas. Então comecei entretelando a pala que vai nas costas e a frente. Eu fiz isso tanto para o tecido principal quanto para o forro. Então posicionei a entretela bem certinha no tecido. E aí, para não correr o risco de derreter ela, eu coloquei um pedaço de algodão cru em cima. E aí fui pressionando levemente com o ferro em cima até a entretela grudar. O lado da cola da entretela é o lado mais áspero, então esse é o lado que tem que ir grudado no tecido. Depois de prender a entretela em todas as partes da pala, é hora de começar a costurar. Então eu comecei fechando as laterais da pala frente com a pala costas, igual no vídeo, e fechei a costura com 1 centímetro. E o mesmo processo tem que ser feito no forro da pala. Então vou fechar as laterais frente e costas. Então depois de costurar, eu levei elas no ferro e passei abrindo a costura para elas ficarem bem assentadas.
Depois delas bem passadas, é hora de juntar elas duas. Então, coloquei forro com direito da peça e comecei fechando a cintura. Tomei o cuidado de manter costura com costura, então costura da lateral com costura da lateral, e fui prendendo toda a cintura da pala. Depois de prender com os alfinetes, eu passei uma costura de 1 cm em toda a cintura. Quando finalizei, passei o ferro tombando toda a costura para o lado do forro. Então, depois de tombar a costura para o forro, eu passei uma costura de segurança bem na bordinha. Com a costura de segurança feita, é hora de fazer o acabamento da pala. E para esse acabamento eu vou usar o viés. Então, só no tecido que é o forro, eu fui colocando o viés igual o vídeo, para poder já deixar com o acabamento pronto. E aí, depois de tudo preso, eu passei uma costura bem onde está a marcação da dobra do viés. Se você quiser passar overlock nessa parte, ou zigue-zague, pode também. Eu, particularmente, não sou tão fã do zigue-zague, eu sei que é mais prático, mas eu prefiro fazer o acabamento em viés. Mas fique à vontade para fazer o acabamento que você preferir, for melhor para você. Os zigue-zague e overlock são mais práticos, então façam o que quiserem. Como eu só tenho uma doméstica, eu fiz o acabamento em viés. Depois do viés costurado na pala da saia, é hora de dar uns piques para poder fazer a dobrinha e esconder essa costura que foi feita. Então, fiz piques em todo o contorno da pala da saia e aí fui dobrando, escondendo essa costura, meio que fazendo um sanduíche.
Agora sim, a pala tá pronta e aí vamos pra saia. Para essa saia eu tô usando o toá de juí. E como a largura, ele tem essa estampa e a largura dele não era tão grande, eu tive que fazer a minha saia com recortes, que eu deixei disponível lá no documento com os moldes, então eu vou precisar juntar todos esses recortes. Caso o seu tecido seja liso e você não tenha cortado a saia com esses recortes, pode pular direto para costurar a lateral da saia e aí o processo vai ser muito mais rápido. O processo de costurar a lateral é muito igual ao de juntar os recortes. Eu usei costura francesa para essa parte, então ao invés de eu juntar direito com direito da peça, eu coloquei avesso com avesso. Fui prendendo com alfinete todos os recortes e aí eu fiz uma costura de meio centímetro na máquina. Depois de fazer a costura de meio centímetro, eu tirei um pouquinho do excesso e aí eu fui dobrando igual no vídeo e fiz outra costura de meio centímetro. Então, depois de juntar todos os recortes, é hora de juntar as laterais. Então, eu coloquei lateral frente com lateral costas e eu coloquei avesso com avesso. Se você tiver um overlock ou zigue-zague, então você põe direito com direito e pode fechar com 1 centímetro e depois passar no overlock. Eu fiz costura francesa nas laterais, então eu fiz igual no vídeo. E sim, gente, essa saia fica gigantesca. Caso você queira bastante volume, é desse jeito que ela vai ficar mesmo. E aí, no final, fica um volume bem interessante.
Depois de todas as partes costuradas, é hora de fazer o acabamento do meio costas, que é onde vai o zíper. Você pode fazer com zigue-zague esse acabamento, eu vou fazer com viés, e aí eu fui prendendo ele igualzinho eu fiz na pala. Então fui colocando os alfinetes, e aí depois eu fiz uma costura bem onde fica o vinco do viés. Depois de costurado, eu tirei um pouquinho do excesso e aí fui dobrando o viés e fiz uma costura entre as costuras. E aí agora é a hora de fazer o franzido. Para franzir eu acho mais prático usar o lastex. E para franzir com o lastex é preciso encher a bobina com ele. Então enchi a bobina com o lastex. E aí a máquina continua a mesma configuração, a única coisa que vai mudar é que no lugar da bobina com a linha vai estar a bobina com o lastex. Então agora é hora de passar lastex em toda a cintura da saia. Então comecei a costurar com a distância do pé de máquina, que é meio centímetro mais ou menos, e dei retrocesso no começo e no final da costura. Depois de fazer essa primeira costura, eu fiz uma outra costura com distância do pé de máquina dessa primeira costura do lastex e fiz o mesmo processo. Agora é hora de encaixar a saia na pala.
Então eu prendi as pontas da saia e coloquei costura da lateral com costura da lateral. Então, costura da lateral da pala com a lateral da saia, prendi a ponta do meio costas com a ponta da saia e fiz o mesmo processo lá do outro lado. Fui distribuindo o franzido, e aí como a saia é muito grande, eu tive que dar uma encolhidinha assim no franzido pra ir encaixando. Mas aí depois de fazer isso na saia inteira, eu fiz uma costura de 1 centímetro. Depois de costurado, como essa saia tem as partes curvas, eu dei alguns piques onde era mais curvado. E o pique ele tem que chegar próximo à costura, mas não pode pegar a costura. Então tem que tomar cuidado para não cortar o ponto. Depois disso, você pode tirar a costura do lastex e aí é hora da gente colocar o zíper. Para esse, o meu zíper ele é um pouquinho maior que 30 centímetros, mas aí eu só vou usar o suficiente para passar no meu quadril. Então eu fui colocando o lado direito do zíper do lado direito da saia e o freio tem que estar próximo à costura ali da pala. Essa partezinha acima do freio do zíper é pro acabamento, então a gente deixa sobrar mesmo. Então eu prendi tudo com alfinete e aí depois eu passei um alinhavo para segurar o zíper no lugar e depois passei na máquina. Para costurar a saia, eu usei esse pezinho de zíper invisível. Na verdade, o meu quebrou, então, mas o pezinho que se usa é esse. E aí eu tinha um outro em casa, eu usei, mas o pezinho é esse, que ele tem as entradinhas para encaixar os dentes do zíper. Então, eu troquei o pé da máquina e aí passei uma costura no zíper. Com esse lado costurado, é hora de costurar o outro. E o único cuidado que tem que ter é que as costuras da pala tem que bater. Essa costura de encontro da pala com a saia. Tem que bater dos dois lados para elas não ficarem diferentes. Então eu comecei marcando onde era a altura e fui prendendo igual no vídeo. E aí depois eu fui repetir o mesmo processo que eu fiz do outro lado do zíper. Então alinhavei o zíper e depois passei na máquina.
O zíper pronto, ele ficou assim, e aí é a hora de fechar o restante da saia. Então, virei ela toda do avesso e comecei a fechar, colocar alfinetes nessa parte de baixo. Para costurar essa parte, tem que usar um pezinho de zíper comum, que ele é mais estreito e consegue chegar próximo ali à costura do zíper, para dar continuidade nessa costura. Passei a costura fechando a parte de trás da saia e aí depois eu levei no ferro, abrindo a costura para ficar tudo bem assentado. Agora a gente já tá nas partes finais da saia, então vamos fazer o acabamento da parte de cima do zíper. Lembra que eu falei que aquela parte era pra fazer o acabamento, a parte acima do freio? Então eu dobrei ele, igual tá no vídeo, e aí eu fiz o sanduíche com a pala. E aí eu coloquei os alfinetes e aí passei uma costura próximo aos dentes do zíper, mas sem pegar eles, com o pezinho de zíper comum, que é o mesmo que foi usado para fechar a parte de trás da saia. Se vocês quiserem, podem alinhavar essa parte por ser mais estreita e uma costura menor, mas não precisa, eu só coloquei os alfinetes. Com o zíper costurado, agora é hora de fazer o acabamento para esconder a costura de junção da saia com a pala. Então eu dei uma boa passada no forro e na saia em si, e aí eu fui prendendo a pala, escondendo a costura de junção da saia com a pala. Então fui prendendo igual no vídeo, e aí depois eu passei um alinhavo para garantir que ele fique preso bem certinho. Depois de alinhavar essa parte, eu passei uma costura bem entre as costuras, igual no vídeo. Então ela ficou desse jeito. Depois é só tirar o alinhavo. E aí agora, finalmente, o último passo, que é fazer a barra da saia. Como a barra da godê
arredondada, eu decidi por fazer uma barra lenço, porque é mais fininha. Quando a barra da saia é muito arredondada, tipo o godê, não tem como fazer uma barra grossa. E aí, por opção, decidi fazer a barra lenço. Então, o primeiro passo é dobrar 1 centímetro e costurar bem na bordinha de baixo, próximo à dobra. Passei uma costura em todo o entorno da saia, o que levou muito tempo, mas no final o resultado vale a pena. Então, eu fiz essa costura. E aí, depois de fazer essa costura, é hora de tirar o excesso dela. Então, eu fui tirando bem rente à costura, ela fica bem fininha. Depois de toda a barra cortada, eu dobrei usando essa primeira costura de referência. Então, dobrei e passei uma costura bem na bordinha de cima. Costurei o contorno da saia inteiro. E no final ela ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado de como ela ficou. Quero testar depois ela em um tecido liso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Qualquer dúvida podem me mandar mensagem ou deixar nos comentários. E beijos!